Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à comemoração de fim de ano da Enlags Academy. Eu sou Kátia Coimbra, sou gerente comercial da empresa e hoje convido a todos para um debate instigante com Paulo Millet, matemático, Paulo Marcos, médico, e Clemente Nóbrega, físico e engenheiro. Tenham todos um excelente evento. Boa noite, pessoal. Obrigado. Boa noite, Kátia, Clemente, Paulo Marcos. É uma satisfação estar aqui. Nós estamos comemorando o fim de ano da Enlags Academy. A Enlags Academy foi criada a partir do Enlags. O Enlags é um Instituto Latino-Americano de Gestão em Saúde, criado há alguns anos atrás, por iniciativa do Dr. Paulo Marcos, que está aqui presente. E, no início do ano, há cerca de um ano atrás, nós resolvemos criar um braço de educação à distância na área de saúde, a convite do Dr. Paulo Marcos, do Dr. Alfredo Martinho, e eu sou um especialista, estou nessa área de educação à distância já há 25 anos. O pessoal não acredita que existia educação à distância há tanto tempo, mas existia. Tem uma turma que acha que a educação à distância foi criada agora em março, com a pandemia. Olha só. Mas o nosso mote, nosso propósito, a gente alinha com o propósito da ONU. Objetivo de Desenvolvimento Sustentável para 2030. Educação inclusiva, educação quantitativa para todos, para todo mundo, para o mundo inteiro. Agora, a gente acha o seguinte, não dá para fazer isso, 8 bilhões de pessoas, com sala de aula, com presença física, não dá. Se não tiver educação à distância, não vai ser possível ter educação inclusiva e qualitativa para todos. Então, nós adotamos esse lema, junto com a Unesco. A Unesco criou um Instituto do Lifelong Learning. Esse é o nosso lema. Educação inclusiva para todos em todas as idades. O conceito do Lifelong Learning é esse. Eu participei de um debate outro dia, na verdade foi ontem, em que a gente discutiu intergeracionalidade, quer dizer, entre gerações. E o pessoal diz assim, olha, a geração vai acabando e vai passando para outra. Eu disse, não tem mais isso, as gerações não acabam, as gerações persistem, continuam e convivem. Então tem a geração da galera que tem menos de 20, tem a geração da galera que tem mais de 70, e a ideia é o lifelong learning. Nós vamos aprender a vida inteira, vamos mudar de profissão, vamos adaptar as nossas profissões. A tecnologia está vindo aí, mudando a nossa vida, e a gente vai ter que estar sendo adaptado para ela. A gente sabe que o que a gente aprendeu na faculdade tem um tempo de validade. Se a gente não atualizar esse conhecimento, a gente perde. Então, hoje, a gente está aqui comemorando o final de ano, o primeiro ano da Enlags Academy. Isso aqui foi uma experiência muito interessante. O site nosso está no ar, temos mais de 60 cursos. Nós abrangemos a saúde com aquele conceito da saúde e bem-estar. Então, envolve medicina, claro, envolve enfermagem, envolve nutrição, fisioterapia, envolve educação física. Então, a lógica é o cidadão tem que estar bem atendido, o cidadão tem que ter saúde, e a gente está aqui para ajudar os profissionais da área a aprenderem um pouquinho mais com a gente. Vai ser uma noite boa de bate-papo, nós temos vários convidados interessantes que vão sendo apresentados ao longo da nossa palestra. Eu passo a palavra agora para o nosso amigo e sócio Paulo Marcos. Boa noite, Paulo. Microfone. Boa noite, audiência. Boa noite a todos vocês, aos parceiros do Academy. E é uma honra e estamos realmente vencendo um período que foi quase um sonho. Quando, exatamente em dezembro do ano passado, 2019, nós nos reunimos pela primeira vez para conversar sobre esse projeto, nós não tínhamos muita ideia de onde iria parar, nós tínhamos ideia da necessidade. Então, aqui eu vou abordar o tema, muito mais do que educação, vou abordar o tema aprendizado. Então, nós vamos buscar o aprendizado entre pessoas que têm um pouco mais de experiência e de conhecimento para nós sobrevivermos e construir um mundo melhor. Quando me perguntam por onde eu iniciaria algum projeto para o futuro, para melhorar o mundo, para dar sustentabilidade, eu sempre digo pela educação. Foi a educação que movimentou as civilizações, que resolveu os problemas das pandemias,
das epidemias, das doenças, e isso vem evoluindo. Entretanto, eu me formei e iniciei minha vida no século passado. Então, era para eu já ser um museu, porque estamos já há 21 anos no novo século e a minha faculdade foi no século passado. O meu MBA foi no século passado. Minha especialização foi no século passado. Ora, e como eu faço para manter essa atualização e esse conhecimento? Era uma dificuldade enorme. Eu tinha que estar comprando livros, lendo artigos e buscando, mas sem ter assim, uma facilidade de aprendizado. Resolvi voltar para a faculdade, fiz o mestrado, acho que eu fui o aluno mais velho da UFRJ, me aceitaram, ia à aula todo dia, só tinha jovens e 80% da sala era de mulheres. E eu lá, né, aplicado, assistindo às aulas, mas se eu não tivesse aposentado com o tempo, seria impossível. Terminei o mestrado, iniciei o doutorado, estou terminando já os artigos e as teses do doutorado, mas tudo isso num esforço muito grande que eu tenho conhecidos e amigos que entram em Harvard, em Princeton, em Stanford, à distância, e usam a Singularity, que é uma universidade da moda, toda à distância, para aprender continuamente. Então, o que eu quero passar é o conceito do aprendizado e essa ideia do intergeracional é porque o aprendizado em saúde tem que ser uma criança ainda quase na creche e um velhinho que está adiando a morte, cuidando da saúde, tendo que entender o que é Alzheimer, o que é cuidado paliativo, e ele fica muito refém dessa ignorância. Então, com os cursos que nós estamos oferecendo, nós vamos libertar essas pessoas para que elas aprendam no momento da conveniência delas, no local da conveniência e no equipamento da conveniência, que pode ser um pequeno aparelho celular, um smartphone, um desktop, um laptop, e, enfim, a melhor tecnologia que for possível. Esse trabalho nosso é um trabalho que foi com muita coragem, com muita ousadia e quase um convencimento pessoal. Nós construímos um painel de autores que fazem parte, o Clemente, outros que vão falar hoje, mas o Clemente foi o primeiro que eu abordei e que topou sem perguntar muito. Ele falou, tá bem, eu vou fazer. Só fez uma pergunta assim, mas eu vou ficar na tela gravando? Falei, não é teleaula, Clemente, é uma nova tecnologia de aprendizado e ensino à distância que você não fica também refém daquele horário, daquela turma, não é telecurso, não é teleaula. Então, o Clemente rapidamente entendeu tudo e partiu para desenvolver as teses dele. E outros, como o Miller falou, outros 60 cursos estão no ar, mas a gente tem pretensão de chegar aí a uma quantidade muito grande de cursos. Eu não quero me estender, mas queria lembrar que, entre cursos nossos, existem coisas que nós não aprenderíamos na universidade, porque isso não faz parte de um currículo. Por exemplo, como prescrever o cannabis para os pacientes. Isso tem uma tecnologia, uma orientação toda especial, e nós temos um curso para o uso do cannabis no consultório. Tem um outro curso bastante interessante, que é sobre como cuidar com o paciente trans. Paciente trans é cada vez mais presente e todos precisam saber lidar com isso. Então, cada um desses nossos cursos não são aqueles cursos óbvios que tem em qualquer MBA, em qualquer universidade, em qualquer faculdade. São cursos especiais para pessoas especiais. Um outro conceito
que é o conceito de cauda longa, ou o conceito de Brasil profundo. Nós não queremos estar dando aula e curso para o eixo Rio, São Paulo, Belo Horizonte. Nós queremos ir do Oiapoque ao Chuí, até uma pequena tribo lá do Amazonas, que tiver algum índio querendo aprender, ele entra lá no nosso site e vai poder fazer o curso. Então, nós queremos, inclusive, buscar autores desse Brasil profundo. São 27 estados, o Brasil é muito grande, e nós queremos realmente levar aprendizado, conhecimento, cultura e tudo que for possível. Então, não tem limite de curso, não tem limite de professor, não tem limite de autor, e eu estou aqui excedendo o meu limite. Então, passo ao Clemente para que ele conduza a próxima palavra. Muito obrigado a Paulo, muito obrigado a todos, muito obrigado ao Inlags Academy pelo convite, né? O Paulo Marcos já fez um apanhado o histórico do Inlags e da Inlags Academy. É um prazer estar aqui com o Milê, com todos vocês, falando um pouquinho da experiência da gente nesse ano e principalmente sobre o tema do primeiro curso, que é de minha responsabilidade, que está na Inlags Academy, que chama-se Fundamentos da Saúde com Base em Valor. É muito curioso que isso aí foi preparado há 1 ano e pouco atrás, o primeiro curso, pré-pandemia, pré-Covid, portanto. E esse ano de 2020 trouxe uma série, está trazendo ainda não acabou, e os desafios só fazem aumentar, o que está todo mundo chamando de a tempestade perfeita em saúde. É um termo que eu gosto, que significa simplesmente que uma série de fatores que estavam no ar, que a gente debatia, dentre os quais saúde com base em valor, eles acabaram ficando urgentes, mais urgentes. Então, falava-se de telemedicina há muito tempo. Telemedicina não é uma novidade, mas a pandemia fez a telemedicina, o atendimento remoto, a telesaúde, o monitoramento remoto de pacientes, tudo isso saltou para o primeiro plano da atividade de saúde. A revista The Economist, há 2 semanas atrás, trouxe uma boa reportagem sobre isso. Parece que finalmente chegou a hora da saúde se digitalizar. Então, um dos temas que nós vemos tratando aí pré-pandemia e que sempre acreditei, e que sempre é hoje o meu objeto principal de pesquisa, é essa ideia de saúde com base em valor que ficou mais premente por causa da tempestade perfeita. No fundo, o que a gente deseja é trazer para a saúde processos que já existem em outros setores da economia, mas não em saúde. Processos que começam com a centralidade do paciente, do usuário. É aí que tem que começar tudo. Saúde não se desenvolveu historicamente dessa forma. Então, a prioridade da saúde sempre foi o prestador de serviços, as estruturas que estão disponíveis, as tecnologias que são usadas, enfim, o paciente, o doente, o usuário, chamemos como quiser, o cliente, ou o constituinte, né? Como alguns preferem falar, porque pode ou não estar doente, essa pessoa ela tem que se acomodar àquilo que está sendo oferecido a ela. Nós, eu, vocês, qualquer um. Nós temos que marcar uma hora, vamos ao hospital, se o médico está lá, se tem disponibilidade no aparelho, da imagem, enfim. As coisas não são desenhadas, e são assim por razões históricas, não são desenhadas em função do paciente, em função do usuário. Então, a ideia da saúde com base em valor é começar a provocar a mudança disso, que, na verdade, não é uma simples mudança, é uma grande transformação. É uma transformação mesmo, é quase que uma inversão, quase não, é uma inversão do foco da saúde, que deixa de ser centrada na oferta que existe, passa a ser centrada naquilo que o paciente, o usuário, eu vou procurar usar o termo usuário, precisa, né? Coisa que não tem sido até aqui. Agora, o que implica isso? Isso implica em mudança de quase tudo, transformação de quase tudo que a gente conhece. Implica, e esse é o tema do nosso curso, mudança da prática médica. A prática médica, por exemplo, adquire uma conotação de que é o time
que resolve as coisas que o paciente precisa, não é o doutor isolado, não é o saber presente numa caixinha, é o saber, é o cuidado realizado através de linhas de cuidado que integram prestadores, médicos, paramédicos, enfermeiros, enfim, práticas que existem em várias especialidades com o objetivo de garantir, né, os melhores desfechos para o paciente, que é um conceito também típico da saúde com base em valor. O desfecho é aquilo que é importante para o paciente. Desfecho não é, digamos assim, a conformidade com protocolos clínicos. Não é saber se o médico estudou em Harvard ou em Princeton ou se fez estágio na clínica Mayo. Desfecho não tem nada a ver com acreditação. Desfecho não tem nada a ver com índice de infecção hospitalar, com a cortesia dos funcionários. Não tem nada a ver com isso. Desfecho é aquilo que o usuário experimenta na vida dele em consequência do tratamento a que foi submetido. Mas é o que ele experimenta em termos da sua qualidade de vida dele. Então, se eu tenho um problema de coluna e tive que fazer uma intervenção para colocar uma prótese ou alguma coisa desse tipo, um bom desfecho vai ser chegar para mim, depois de ter percorrido todas as etapas do tratamento, e perguntar: escuta, você não estava conseguindo pegar seu neto no colo. Agora você está? Isso é um desfecho. É ligado à minha qualidade de vida, na minha idade, com as minhas prioridades. E é isso que nunca se mediu em saúde, na verdade. Exatamente porque a saúde não foi desenhada em função do paciente, do usuário. Então, essa ideia ela vai permeando a sociedade. Hoje, no Brasil, existem cerca de 400 startups, health techs, né, que são startups, empresas iniciantes em saúde, que já estão fazendo e tendem a continuar a fazer. Essa ideia se tornar central na prestação de serviços de saúde. Ela não é central, ela ainda é periférica. Não há quem discorde muito do que a gente está falando aqui, mas é muito difícil você pegar uma organização estabelecida, um hospital clássico, uma operadora de saúde, enfim, e fazê-la aceitar a ideia da saúde com base em valor para além das palavras, fazê-la praticar a saúde com base em valor. Há razões para isso, né? Os modelos de prestação de serviço são todos montados em função de tratamento de doenças, né? E nesse modelo de saúde com base em valor que a gente defende, uma das características, além da integração do cuidado em linhas de prestação de serviço, porque, repara, aquela pessoa que não conseguia pegar o neto no colo e passa a poder pegar depois da intervenção, ele não é tratado por uma pessoa só. Ele é cuidado por alguém que faz um diagnóstico, ele faz exames de imagem, ele sofre uma intervenção cirúrgica, ele faz fisioterapia depois. É a integração dessa linha que gera o resultado para ele. E, na verdade, os nossos prestadores, classicamente, não se acostumaram a trabalhar em time e vão ter que passar. Eles vão ser remunerados, claro, pelo trabalho que cada um faz na sua especialidade dentro da linha, mas também pelo desfecho que vão ter gerar para o paciente. Então, vai mudar muito em saúde. E a gente vê, eu voltando para encerrar, essas startups todas com propostas de fazer esse processo, que eu estou me referindo muito rapidamente aqui, ele se acelerar, né? Ainda mais. Nos últimos anos, mesmo pré-pandemia, já em 2018 e 2019, a taxa de criação de empresas novas no Brasil, né, todas baseadas em tecnologia, em analytics, em captura de dados de pacientes para poder gerenciar as necessidades de cada um, rumo aos melhores desfechos. Isso se acelerou demais. Nós temos cerca de 400 hoje no Brasil, cerca de 30 se propõem a ser operadoras de saúde diferentes, digitais. Então, esse novo mundo que a gente está aí, em que cadeias, linhas de cuidado são o que importa para o paciente, e mais do que isso, são os desfechos que legitimam a existência, a remuneração de um prestador, de uma organização, é um mundo que pede um tipo de formação diferente para todos nós, né? Para os médicos,
os médicos que estão se formando agora, e mesmo os médicos já formados. Nós temos aqui o Paulo falando que está voltando para a universidade, que voltou para quem está aberto a isso, para quem não quer ser atropelado pelo futuro, que já está aí. Eu prevejo, a gente tem uns modelos de previsão, que a partir de 2025, entre 2025 e 2030, é esse cenário que eu estou traçando, de saúde com base em valor, de remuneração por desfecho, de medida de desfecho, de competição por desfecho, isso vai estar em primeiro plano na saúde, num sentido de primeiro plano mesmo, em termos de mercado. Pelo menos metade das ofertas de serviços de saúde virão daí. Então, minha gente, eu quero agradecer mais uma vez aos organizadores aqui da Inlags Academy, reforçar o convite para que conheçam o curso em que eu delineei essas ideias todas. Na verdade, é mais do que isso, é um curso relativamente que cobre os aspectos essenciais, são fundamentos da saúde com base em valor. Ele é recomendado para todo mundo que quer ficar sintonizado, seja profissional médico, seja não médico, né? Você nota que esse negócio de cadeia de cuidado, linha de cuidado, que é essencial, é um conceito da engenharia. É um conceito que em engenharia a gente conhece como cadeia de fornecimento, que diz para você ir comprar uma calça jeans e ficar satisfeito, quem vendeu a calça jeans tem que ter usado um bom tecido que comprou de alguém, né? O tecido para fazer a calça, para poder fazer o tecido, ela teve que comprar o tecido de alguém, e esse tecido precisou de fibras que um outro fornecedor usou, né? Produziu. Tudo isso é uma cadeia que vai lá para a sua mão na forma de um produto acabado. E se você decidir, não, essa calça não está boa, não é isso que eu queria, você não paga pela calça. Se você não paga pela calça, você não remunera nem quem fabricou o tecido, nem a loja do shopping, nem o fabricante de tecido. É assim que a economia produtiva funciona, né? O valor tem que ser para todos. Então, muito obrigado. Eu estou à disposição de vocês. É um grande prazer estar aqui. Conheçam a Inlags Academy, conheçam o meu curso lá. Volto para você, Kátia. Deixa eu comentar um pouquinho, Clemente. Vai lá, Paulo. Excelente a conversa, a lógica da gestão baseada em valor vai ser excelente. Você compartilha comigo, eu tive uma experiência há uns 20 e poucos anos atrás, um programa de qualidade no INCA, e eu tinha a maior implicância em chamar o cliente de paciente. Eu disse, olha, vamos chamar de usuário, vamos chamar de cliente. O paciente tem que ter muita paciência para aguentar o que acontece. Então, brincava, né? Mas a lógica é essa, o foco no cliente, foco no resultado, é o resultado para ele, né? Esse conceito de desfecho é excelente. Pessoal, olha só, se vocês tiverem dúvidas, vão colocando aqui embaixo, escreve a dúvida aqui embaixo, que ao longo da nossa conversa aqui a gente pode ir respondendo. Ou então, se não der tempo, a gente responde depois para vocês. Anota aí embaixo, tem uma linha já para colocar as dúvidas, coloque aí. Tá? E não esqueçam, inlagsacademy.com.br, cursos tão interessantes quanto esse que o Clemente acabou de falar aqui, nós vamos ver uma sequência de mais 4 cursos aqui. E o próximo, Kátia, quem é o nosso próximo convidado aí? Fala para a gente, liga seu microfone e fala para a gente. Então, excelente as colocações dos três, realmente são assuntos muito interessantes e relevantes. Então, agora eu passo a bola para Ellen Tami, com o conceito de construção da atenção primária do século XXI. O tema da atenção primária tem sido cada vez mais discutido no âmbito da gestão em saúde, das políticas públicas e até no meio privado mesmo, e existe uma razão para isso. A gente acumulou, ao longo das últimas décadas, um corpo de evidência muito contundente sobre o impacto da atenção primária em indicadores de saúde da população. Então, a gente sabe que reduz mortalidade materna e infantil. A OMS, há alguns anos atrás, divulgou um documento sobre o benefício econômico de você investir em atenção primária. Então, a gente tem discutido cada vez mais e a gente tem cada vez mais embasamento para defender a atenção primária como uma forma legítima, eficiente, custo-efetiva para o ordenamento dos sistemas de saúde, né?
E aí a gente tem duas razões principais para isso. A primeira é que esse atributo de coordenação do cuidado, né, ou seja, guiar a navegação do usuário pelo sistema de saúde é extremamente útil e poupa recursos muitas vezes. E a questão também de que você evita que as pessoas adoeçam gravemente, de forma que você também tem um impacto econômico muito importante no sistema de saúde. Então isso é fundamental para pensar a própria sustentabilidade orçamentária financeira dos sistemas de saúde, sejam eles quais forem, inclusive no âmbito privado, ao longo aí dos próximos anos. Só que ao mesmo tempo que a gente discute muito e que a gente tem muito embasamento de fato para discutir, coisa que não acontece com outras políticas, que a gente não avalia o impacto, não sabe exatamente mensurar esse impacto, ainda existem alguns gargalos para a gente tirar essa atenção primária dos sonhos do papel, né? Então, o primeiro ponto é o certo ainda desconhecimento de profissionais, e aí, tanto no âmbito da gestão quanto no âmbito da linha de frente mesmo, sobre o que é atenção primária, quais são os seus diferenciais, qual é a lógica de funcionamento e de organização dela, que é bem diferente daquilo que a gente está acostumado. A gente vem de uma política de saúde, tanto no setor privado quanto no público, muito pautada no hospital, nas emergências e pouco preventivo, de certa forma. Então, é difícil a gente adequar as nossas formações e os nossos mindsets para trabalhar na atenção primária como ela deve ser. Então, esse é um déficit de formação que existe. E é exatamente por isso que o curso vem agregar, né, um pouco nesse sentido, porque mais no sentido da gestão, especificamente nesse caso, mas é dar um conhecimento um pouco amplo, que é justamente a primeira unidade do curso, sobre os pilares da atenção primária, como ela funciona, como ela deveria funcionar, quais são os principais atributos e preceitos que a gente tem que seguir quando a gente pensa em atenção primária. E isso trazendo a literatura clássica, né, seminal de atenção primária para a luz um pouco, para que as pessoas que vão lidar com a atenção primária efetivamente conheçam aquilo que elas vão gerir ou aquilo em que elas vão trabalhar. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho importante, que existe uma certa cultura dentro da saúde, em outras áreas também, mas na saúde sobretudo, que é a da gestão improvisada. Então você, às vezes, é um profissional de assistência e você se destaca e aí alguém te puxa para uma função de gestão e você não tem o tempo necessário para desenvolver, antes de estar no cargo, as competências e habilidades necessárias para quem está gerindo um serviço de saúde ou sistemas de saúde que tem especificidades importantes. Então, o curso vem também trazer um certo ferramental para que o gestor esteja preparado para olhar para esse objeto peculiar, que é a atenção primária, e gerir de forma correta, de acordo, obviamente, com os preceitos, enfim, atributos, como a gente viu anteriormente. Então, hoje a gente tem algumas particularidades que a gente tem que atentar. Por exemplo, a atenção primária era totalmente contra-hegemônica no sentido de pautar a atuação de times multidisciplinares e não com uma centralidade tão forte no médico, como acontecia, né? Aconteceu ao longo da história aí, praticamente todos os sistemas de saúde do mundo. A gente tem uma lógica de trabalho mais horizontal nas relações, inclusive na relação com o beneficiário final da política, ou seja, o usuário. E a gente tem também os desafios que são mais globais, né? Que, por exemplo, o envelhecimento da população. Então, a gente tem vários desafios combinados e um nível de atenção, que no caso é a atenção primária, que está sendo obrigada a lidar com tudo isso. Então, um olhar para essas particularidades, ou seja, qual a particularidade de gestão que você tem quando você trabalha com times multidisciplinares? Como é que você horizontaliza essas relações nesses times que são muito diversos e também na sua interface com o usuário? E como é que você trata integralmente a população que está envelhecendo, que tende a ter uma carga de doenças acumulada ao longo da vida? Enfim, tudo isso é muito particular do contexto da atenção primária no mundo hoje. E isso tem que ser olhado de uma forma específica. Não adianta a gente formar um gestor que fez um MBA, mas que não entende a natureza daquilo que ele vai gerir. É isso que eu estou falando. As especificidades do objeto, né? Então, o que a gente tenta trazer no curso é um pouco de
ferramentas, né? Então, ferramentas que o gestor possa usar para diagnosticar problemas, que é o primeiro passo quando você olha em primeira mão um serviço de saúde ou um sistema de saúde. Então, diagnóstico, a gestão propriamente dita dos processos, uma vez que o processo que a gente não consegue mensurar, que a gente não consegue avaliar analiticamente, ele não consegue ser melhorado também, né? E, sobretudo, pensar também nos resultados, né? Qual é o modelo que eu vou olhar para verificar o impacto das ações que estão sendo pautadas e executadas dentro da atenção primária. Então, é um pouco essa linha do tempo que o curso tenta trazer, sempre com ferramentas. Então, modelos analíticos, técnicas, modelos de qualidade, enfim. A gente tenta trazer um pouco isso no sentido de dar instrumentos para o gestor de uma forma mais imediata na hora que ele estiver olhando, gerindo e mensurando o impacto dos serviços de atenção primária. Uma coisa importante dizer também é que o curso, apesar dele tratar de muitos exemplos concretos de setor público, seja no Brasil, seja fora do Brasil, existe um certo vácuo de mercado da atenção primária no setor privado também. Apesar do esforço de anos recentes de tentar organizar um modelo de médico de família, de tentar organizar o referenciamento apenas com uma avaliação inicial do médico generalista, dentre outras medidas, eu acho que isso a nível de sistema, pensando toda a rede privada, ainda tem espaço para melhora. Né? Então, existe também, todas essas ferramentas que são apresentadas no curso, elas na verdade estão muito aplicadas hoje no setor público, mas existe um grau delas que pode ser sim transplantado ou adaptado para o setor privado e as necessidades. A gente viu com essa situação de pandemia como é importante a gente ter serviços de saúde que estejam próximos das pessoas, que possam responder rapidamente às necessidades mais básicas, que vinculem essas pessoas e que permitam, através de diagnóstico precoce, intervenção precoce também, melhorar o prognóstico de qualquer que seja a doença a posteriori. Então, isso acontece com a Covid e pode acontecer com outras doenças também. Então, é muito importante a gente ter essa proximidade. Existe ainda espaço para melhora, o aprimoramento disso dentro do setor privado, dentro daquilo que ele está se propondo atualmente. E essa situação de pandemia deixou isso bem claro. Então, na verdade, o curso tenta unir um pouco essas pontas, né? Trazer um pouco da perspectiva histórica e conceitual, trazer as ferramentas e trazer as peculiaridades. Né? De forma que você consiga juntar tudo isso e analisar criticamente o serviço que é para ser gerido e, a partir disso, começar a propor intervenções que caminhem na direção da eficiência, na direção da efetividade e da satisfação do usuário, que é muito importante. A gente mensura pouco ainda no Brasil satisfação do usuário de modo geral, né? Ou a gente mensura de modo muito parcial e pontual. Então, isso também é uma pauta que a gente precisa avançar. E isso é uma das coisas que o curso também traz, né? Qual é o rol ideal de indicadores para você avaliar se o serviço está indo bem ou não? E como é que você inclui perspectivas diferentes nesse diagnóstico e nessa mensuração de impacto? Então, isso é muito importante. Então, basicamente, é isso que o curso tenta apresentar. Então, o ideal é que, ao final, a pessoa que fez o curso tenha ferramentas para olhar melhor, desde o início, toda a cadeia de produção de serviços até a mensuração de impacto, como o serviço está se saindo, quais são os desafios e algumas ferramentas também de como endereçar, a partir de programas de qualidade, compliance, enfim, várias outras atividades. Então, o que eu espero é que esse curso seja útil para a gente conseguir fortalecer a atenção primária, onde quer que ela esteja inserida, seja no âmbito público ou privado, para que a gente possa, melhorar a qualidade de vida e os indicadores de saúde da população e 2, manter a sustentabilidade dos serviços de saúde e dos sistemas de saúde do ponto de vista econômico e financeiro. Obrigado, Ellen. Excelente conversa, totalmente compatível com o que a gente vinha conversando ainda agora há pouco aqui com o Clemente. A lógica eu como leigo digo assim, a APS é o melhor prevenir do que remediar, né? Esse é o conceito original. Doutor Paulo Marcos, um comentário sobre o curso da Ellen? O meu comentário é sobre a Ellen. Ela é uma jovem absolutamente entusiasmada com um tema que vai mudar o futuro da saúde.
Só um exemplo rápido. O Canadá tem mais de 50% dos médicos envolvidos com atenção primária. Aqui no Brasil, se nós quiséssemos replicar o modelo do Canadá, nós teríamos que ter entre 250 quase 300 mil médicos envolvidos com atenção primária. Então, imagine o impacto desse curso nos meios médicos, nas clínicas do futuro, na formação das equipes de atenção primária. Então, será muito importante, e o entusiasmo da Ellen me dá vontade de voltar lá, sentar com ela para aprender mais. Legal. Clemente, o que você tem a dizer para a gente? Excelente, muito boa a conversa da Ellen, e muito impressionante, né? Reparem como o que ela fala encaixa com a ideia de saúde com base em valor. A atenção primária é essencial para que as organizações voltadas para a saúde com base em valor, para cuidado com base em valor, funcionem. Ela não disse, ela é uma pessoa muito elegante, enfim, fala uma linguagem muito adequada, muito própria, mas a verdade é que a atenção primária no Brasil não tem sido um bom negócio, não é um bom business em termos de dinheiro. Atenção, o setor público, por exemplo, está muito à frente do setor privado nisso. E agora, o que a gente observa de alguns anos para cá? O setor privado, operadoras principalmente, mas também empresas que contratam planos de saúde, começam a perceber que, se não houver a integração do cuidado, coisa que a gente falou já no início, das suas populações, mas começando com a atenção primária, para evitar que as pessoas subam a rampa da alta complexidade, né? Elas ficam soltas no sistema, ninguém cuida delas, e elas, então, vão piorar, procuram pronto-socorro de hospital sem necessidade, e muitas vezes são submetidas a internações por razões que também não têm lógica médica, apenas tem uma lógica econômica, financeira, na verdade, e dá nisso que a gente está vivendo em saúde privada. Então, o módulo crítico da inteligência... Eu vou além do que a professora Ellen nos explicou, com tanto didatismo agora. Sem a atenção primária, não vai haver saúde com base em valor. É impossível que haja. Não tem jeito. E a gente pode elaborar isso em algum outro momento. Vocês não precisam acreditar em mim. Então, é muito importante o conceito, é o que a gente chama de módulo crítico. Para que um sistema de prestação de serviço funcione, você pode mudar alguma coisa ou outra ali, mas não pode mudar a ênfase da atenção primária. É como se fosse o microprocessador Intel do sistema, entendeu? Ou o sistema Windows. Mexe no que você quiser. Troca lá o fabricante de teclado, o sujeito que faz lá a memória, não sei das quantas, o cara da tela, faz... Tudo você pode mexer, mas não mexa no módulo crítico, porque senão o seu sistema não vai funcionar. É mais ou menos essa analogia que eu faço. Muito bom, Mila. Parabéns, Mila. Legal. Pô, nós vimos aí o Clemente primeiro falando da gestão com base em valor e começamos do começo, né? Pela atenção primária que está começando. A gente tem uma sequência, vocês estão vendo aí o nível e a qualidade dos nossos cursos. E aí, Kátia, quem é que vem agora? Fala para a gente aí. Aquecendo o nosso encontro, convido Arnaldo Pineschi com o tema Ética e Bioética em Nossas Vidas. Legal. Bom dia, eu sou Arnaldo Pineschi, sou médico, sou pediatra, tenho 71 anos de idade. E sou autor do curso sobre bioética do ensino à distância do ENLAGS. E aqui eu venho trazer alguma explicação do que seja a bioética, qual a importância dela para o nosso dia a dia, para a nossa vida, tanto que o curso chama a ética e a bioética na nossa vida. E traz uma proposta didática, procurando oferecer toda a base teórica necessária para entender a ética e a bioética, ressaltando a bioética principialista e a parte clínica da bioética. Eu vou me basear pela ementa para ter uma fala mais objetiva e mais concisa. A bioética surgiu na década de 70, no século XX, como uma nova maneira de se ver o modus vivendi e o modus operandi da sociedade,
frente ao acelerado desenvolvimento técnico-científico. Por isso, ela é chamada também de ética aplicada. Dentro de uma divisão teórica da ética, ela vem com uma ética aplicada. O que fez com que ela surgisse? Novas tecnologias a serviço do homem, sem o tempestivo acompanhamento dos aspectos éticos e jurídicos inerentes a esse avanço, a essas tecnologias, fizeram com que surgissem novos conflitos e dilemas, tanto no entendimento do novo contexto, que a bioética trazia no bojo, esse novo contexto, como na conduta mais indicada para cada situação. E ela, então, por ter esse leque muito grande, abrangente, ela ocupa-se de um estudo transdisciplinar de todas as ciências da saúde, da filosofia, da ética, do direito, buscando a solução de conflitos e dilemas na área humana, tendo em vista o objeto de estudo. Então, o objetivo geral desse curso, a gente vai falar do objetivo geral e do objetivo mais específico do curso. O objetivo geral é exatamente ressaltar as origens e conceitos da ética e da bioética. A gente faz uma pergunta quando faz a distribuição e o índice das matérias que compõem o curso, onde tem as origens e conceitos da ética e da bioética, e aí vem uma pergunta, o primeiro questionamento: a ética é sempre a mesma? Ela muda com o tempo? E no curso a gente vai ver que o entendimento do que seja a circularidade, o nascedouro, a quem se destina, e a circularidade que faz com que ela se modifique ao longo do tempo. Eu sempre trago como exemplo a sociedade de Esparta, a sociedade espartana, voltada para guerreiros, voltada para a guerra, em que os bebês mal formados não eram interessantes ao Estado, então eles eram eliminados. Da mesma forma que o idoso que já não produzia para a guerra, já não produzia como soldado, poderia ser descartado. Era ético naquela época, era de uma correção moral a conduta tomada naquela época. Ao longo do tempo, ela foi se modificando e hoje já não se aceita mais esse tipo de discriminação. Outra coisa que a gente também vê, a própria reprodução assistida. Há 50 anos atrás, tinha-se uma visão. Hoje já evoluiu para várias técnicas de reprodução assistida, com todo o rigor da vigilância que se faz na escolha de sexo e em outras características. O próprio projeto Genoma, na sua constante evolução, mostra que o modus operandi, o modus vivendi nosso vai se adequando aos contextos e às situações, e isso baseado nessa circularidade que a ética tem. Ela não é estática. A norma pode ser estática, mas a ética não é. Então, por isso mesmo, promover um melhor conhecimento das questões bioéticas sob as óticas médica, legal e de cidadania. E o que a bioética, então, vem ser? Vem se mostrar como uma ferramenta útil no auxílio dos profissionais da saúde na tomada de decisão em situações, por exemplo, críticas de terminalidade da vida ou outras situações onde não haja um consenso sobre o curso de ação a ser utilizado e a ser seguido. E aqui faz com que surjam mais uma instância dentro das instituições de saúde, instituições hospitalares, qual seja o Comitê de Bioética Clínica. É o comitê que ele é consultivo no sentido de procurar assessorar, procurar monitorar e procurar fornecer aos profissionais da saúde, ao médico, todas as condições de raciocínio, de discussão, de elaboração do plano de ação e do plano de conduta para aquele paciente. Isso ela vem em função da abrangência que ela tem. E o curso procura levar o aluno a ter conhecimento dos fatores éticos e bioéticos que envolvem a tomada de decisão dentro dos conceitos já estabelecidos. É importante o estudo da base principialista da bioética e o curso vai se preocupar com isso,
num estudo grande, amplo, sobre a autonomia, sobre a beneficência, sobre a não maleficência, sobre a justiça. Isso vem a ser uma direção a ser seguida na tentativa de encontrar a melhor solução do problema. E dentro, então, continuando, dentro desse principialismo, dentro desse utilitarismo, a gente vai conseguir responder se a ética deve ser útil para quem. Na relação médico-paciente, ela é útil para o médico e útil para o paciente. Há que haver um equilíbrio na balança das autonomias, tanto a autonomia do médico quanto a autonomia do paciente. Então, dentro desse tema autonomia, por exemplo, é muito abrangente o curso, que ele vai tocar no consentimento livre e esclarecido, vai tocar no direito do paciente recusar a medicação, vai tocar no direito do médico recusar o paciente, tendo como base a objeção de consciência. É um assunto muito interessante, a objeção de consciência e a autonomia do médico. Isso, inclusive, tem previsão nos códigos todos que nos regem, inclusive no Código de Ética Médica. Outra coisa muito importante, nova, que é diretivas antecipadas da vontade, ou chamado também de testamento vital, em que o paciente deixa por escrito como ele quer ser tratado nas situações em que ele estiver com terminalidade já sedimentada, uma terminalidade já entendida. Então, se ele quer ser permanentemente ressuscitado a cada nova parada, como ele quer ser isso, ele pode já deixar num documento chamado Diretivas Antecipadas da Vontade. Ainda sobre autonomia, vai se falar da autonomia dos pais, da autonomia da criança e da autonomia do adolescente. Isso é muito importante porque a criança tem que ser vista à luz do desenvolvimento que ela já possui. Da mesma forma que o adolescente deve ser visto à luz do desenvolvimento que ele já possui. E o grande assunto importante sobre a autonomia, que é a autonomia reprodutiva da mulher, em que vamos falar da reprodução assistida, de suas técnicas, de suas limitações, de sua regulamentação ética e legal. Vamos falar do planejamento familiar, vamos falar do aborto e vamos falar da escolha da via de parto. Quantas coisas que envolvem, que estão envolvidas na tecnologia e disponibilizada para a prática de toda essa autonomia reprodutiva da mulher. Em relação ao aborto, nos últimos anos houve um avanço que era só permitido em duas situações, de perigo de vida para a mãe ou de estupro, e depois houve um avanço no sentido do feto anencéfalo também ser dado à mãe o direito de escolha se quer interromper ou não. Não é que ela seja obrigada. O importante dessa discussão é dela ter o direito ou não de escolher. E também vamos falar sobre métodos de análise em bioética. É importante que a análise bioética siga par e passo com a análise técnica, juízos clínicos e juízos éticos. Em cada caso médico há que se desenvolver paralelamente, conjuntamente, um compensando o outro, um complementando o outro, juízo clínico e juízo ético, para então se chegar a um curso de ação e se chegar a qual decisão nós vamos tomar. A tomada de decisão provavelmente vai ser muito valorizada, muito bem sedimentada, muito bem estudada quando se leva em conta a análise bioética no sentido de facilitar a tomada de decisão. E as habilidades, por fim, o objetivo desse curso é trazer a oportunidade de apresentar a bioética para aqueles que não conhecem, abrir a discussão sobre os tópicos escolhidos, mostrar a bioética como uma ferramenta utilizada e, dentro das habilidades desenvolvidas, procurar desenvolver habilidades no aluno para que, ao final desse curso, deverá ser capaz de distinguir ética, moral e deontologia. É importante saber o que é cada um deles, Reconhecer a bioética, reconhecer a importância da valorização do juízo ético junto com o juízo técnico. Estamos agora fazendo um resumo para fechar. Entender o que seja um comitê de bioética clínica.
identificar os métodos de análise em bioética clínica, compreender o termo de consentimento livre e esclarecido, reconhecer a importância da opinião e da opção das gestantes na discussão sobre a escolha do tipo de parto, reconhecer as dificuldades de uma tomada de decisão e a influência dos aspectos éticos e bioéticos nesse processo, entender a relação médico-paciente e o sigilo médico, inclusive dos adolescentes. Isso é excelente, é uma discussão muito boa mesmo quando se fala na autonomia do paciente, do adolescente, atrelada ao sigilo médico também em relação a essa faixa de idade, a adolescência. Muito, muito interessante mesmo. Entender a autonomia do médico e do paciente, o que é a objeção de consciência e as diretivas antecipadas da vontade. E, por fim, entender a autonomia reprodutiva da mulher. Com isso, a gente traz o curso de bioética e, com um agradecimento junto ao INLAGS pela possibilidade de desenvolver esse trabalho, pela possibilidade de externar para a população, para os amigos, para os colegas, para os profissionais que lidam, que têm interseção com a gente, com a nossa área, do que seja a bioética. É um campo muito novo, é um campo com muito a ser explorado ainda e que traz uma grande satisfação quando a gente consegue estudar e ver o trabalho avançar na elaboração de um curso de ensino à distância. Muito obrigado, tenham um bom curso e, para todos, tempos melhores, tempos mais tranquilos. Até a bioética vai nos ajudar a entender que o tempo que nós estamos passando com essa pandemia, com todas as angústias e dificuldades, com as autonomias sendo permanentemente ameaçadas. Então fica aqui o agradecimento e o convite para que vocês conheçam mais a fundo esse assunto. Muito obrigado e um bom dia para todos. O Arnaldo, ele não é só um grande pediatra que construiu uma clínica imensa nesses 40 e poucos anos que ele é da especialidade de pediatria. Ele é meu contemporâneo e nós o elegemos várias vezes para o Conselho Regional de Medicina, porque lá ele nos defendia e defendia a ética médica com muita qualidade. Então, todo o meu respeito e admiração ao trabalho do Arnaldo Pinesi. Excelente curso, vocês estão percebendo a qualidade do que a gente está apresentando, né? A qualidade dos cursos, a gente tem que correr aqui um pouquinho. No próximo bloco, eu vou pedir a opinião do Clemente, mas agora eu queria da Kátia, nossa próxima palestrante, quem é? Nossa próxima convidada é Silvia Martinez, com a temática violência não simbólica. Sobre o convite para desenvolver um curso sobre violência simbólica contra profissionais de saúde na INLAGS Academy, eu me senti assim, muito honrada. É uma coisa que tem um significado muito importante para mim, esse convite, a começar porque o Alfredo Martim foi meu professor na Faculdade de Medicina e foi um professor importante, uma pessoa com quem eu encontrei uma interlocução muito rica sobre algumas coisas que eram da minha busca, humanização da atenção perinatal, as medicinas e as práticas alternativas, epistemologia, a questão do relacionamento médico-paciente, a participação nos encontros de reflexão de Petrópolis, a convivência com Naum Vitiello, Paulo Canella, com os grupos Balint, tudo isso nasceu das nossas conversas, na sala de aula, no cafezinho, nos plantões, e reencontrar o Alfredo numa plataforma que acolhe essa demanda do momento, do contexto, até se antecipa a demanda
pandemia que reúne uma multiplicidade de pessoas com linhas diferentes de pensamento. Isso é tudo muito rico, é muito bonito. E eu estou gostando muito de fazer parte desse processo. Sem falar que é a minha primeira experiência com todas as minhas dificuldades e as minhas limitações. Eu tenho muito a agradecer o Alexandre Collard, porque ele fez um passo a passo comigo para que eu conseguisse fazer os vídeos, porque é uma coisa que estava muito fora das minhas habilidades e competências. Então, muita alegria, muita satisfação e muita gratidão ao Alfredo, ao Alexandre, a Inlags e a equipe, essa equipe maravilhosa que eu estou descobrindo e estou gostando muito de fazer parte disso. Obrigada. Vocês estão vendo a originalidade de cada curso nosso. A Silvia nos lembrou o professor Alfredo Martinho, que não pôde estar aqui presente, era para ele estar aqui na mesa com a gente, ele não pôde estar presente, mas foi muito bem lembrado pela Silvia aí. E também o nosso profissional na área do design institucional, Alexandre Collard, que tem esse trabalho de interface com todos os nossos professores para transformar esse conteúdo que está na cabeça, que está nos livros, que está na pauta de cada um, em conteúdo aprendível, né? A lógica, a palavra só é assim, mas facilitar o aprendizado, essa é a nossa missão, a partir de conteúdos que são originais, que são complexos, que são bem interessantes, né? Eu acho que a gente pode já passar para a nossa última palestrante, e no final a gente faz um debate conclusivo aqui entre o grupo que está aqui à mesa e Kátia, nossa última apresentação, quem é? Nossa última apresentação é Ana Beatriz Giovannoni, com a temática de acreditação de operadoras de plano de saúde, um caminho para a sustentabilidade. Olá, meu nome é Ana Giovannoni, sou CEO do Grupo Giovannoni, instrutora do Inlags Academy, e estou aqui para compartilhar com vocês uma iniciativa muito bacana que o Inlags está fazendo, que é promover diversos cursos, capacitações específicas para os profissionais da área da saúde, no qual eu quero hoje compartilhar com vocês o curso que nós criamos em relação à acreditação das operadoras, RN 452, como um caminho para a sustentabilidade. Nós, do Grupo Giovannoni, estamos muito empenhados em contribuir com a transformação da gestão da saúde. Há mais de 20 anos, dedicamos nossas operações, nossos trabalhos com o grupo de consultores para levar mais qualidade e satisfação a todas as partes interessadas. Nosso propósito é prover soluções sistêmicas para a gestão da saúde. E com esse intuito é que estamos aqui para mostrar para vocês o curso de acreditação de operadoras, um caminho para a sustentabilidade. Sabemos que a globalização, a complexidade dos cenários econômicos, políticos e sociais, o envelhecimento populacional, as mudanças demográficas e epidemiológicas, que vem avançando com tanta velocidade, inclusive nos avanços tecnológicos, em especial para a área da saúde, exige uma transformação das organizações da saúde. E aí vem a contribuição da RN 452, lançada em março de 2020, e que traz um modelo, um instrumento para melhorar e aperfeiçoar os processos de gestão das operadoras de planos de saúde. Sabemos do quanto é valioso ter um procedimento metodológico, ter uma orientação para ampliar a qualidade assistencial, a segurança do paciente, promover a redução de custos e melhorar a experiência do cliente. Tudo isso quando se aplica a RN 452 na íntegra, com processos bem determinados, padrões de trabalho documentados, disseminados, implementados, o resultado aparece. Então, eu quero convidá-los para participar desse curso que está formatado em 4 módulos,
um conjunto de 30 horas, com possibilidade de ser realizado durante 4 semanas, na qual o participante do curso terá acesso a todas as informações, a todas as necessidades descritas na implementação desta RN e que permite não só um selo de acreditação, mas também uma melhora significativa dos processos internos, da integração dos processos entre as diversas áreas interdependentes, promovendo com isso a maior satisfação de cada uma das partes interessadas e envolvidas nesses processos. É melhora para os profissionais da saúde, é melhora no ambiente organizacional, é aperfeiçoamento do sistema de atendimento, acesso do cliente aos serviços, bem como traçar melhores práticas de gestão para que a operadora esteja preparada para oferecer a seus beneficiários, a sua rede prestadora e a sua rede de terceirizados, o melhor em termos de gestão da saúde, alinhada a modelos internacionais de operacionalização de melhorias contínuas. O processo de melhoria contínua numa organização ocorre quando temos um objetivo a conquistar. A RN 452 não é obrigatória ainda, mas implementar só é pertinente para aquelas organizações que, de fato, têm maturidade de gestão e querem garantir a sua sustentabilidade envolvendo de forma colaborativa todos os públicos de interesse. A pandemia nos trouxe muitas oportunidades de crescimento e desenvolvimento. E certamente esta é uma oportunidade para quem quiser se posicionar com um patamar diferenciado de atendimento às suas diversos stakeholders. Então, se você tem vontade e você quer se aperfeiçoar e desenvolver melhores práticas, padrões integrados, soluções sistêmicas para o seu negócio, participe. Venha conhecer um pouco mais sobre o curso de acreditação de operadoras do Inlags Academy. Estamos esperando por vocês. Eu desenvolvi uma admiração muito grande pela Ana Giovannoni e o time dela. Ela não faz parte do eixo Rio, São Paulo, Belo Horizonte. Ela é de uma cidade próxima a Porto Alegre, onde ela desenvolveu uma expertise de oferecer às grandes operadoras de saúde do Brasil qualidade tanto dos aspectos da consultoria dela em gestão e estratégia e, principalmente, qualidade. Ela tem ajudado a muitas operadoras, ela é uma parceira, e não é só na região sul, para os gaúchos, não. Ela tem clientes no Pará, tem clientes no norte, no nordeste, aqui no sudeste, ela roda esse país todo. E acho que a pandemia ampliou a oportunidade da Ana prestar consultoria a outras regiões que ela não tenha que viajar tanto. Mas eu acho, quando eu a convidei, e ela não perguntou muito, não. Falou, eu topo, se é para mudar o sistema de saúde, vamos lá. Mas eu acho que ela tem outros cursos e outros temas que poderá contribuir muito conosco. Então, bem legal. Clemente, cruzamento de bioética com acreditação e com valor, isso faz sentido? Como é que a medicina vai abordar isso? Bom, eu acho que tem um nível em que essas coisas todas convergem, né? Que é o nível do conhecimento multidisciplinar, né? Que é necessário para que a gente entenda as pontas que precisam ser amarradas na sociedade, né? por nós todos, né? Então, os temas não têm conexão óbvia, mas eles têm uma conexão, digamos, que está num nível um pouco maior, que é dessa busca pelo conhecimento que possa gerar insights na prática, para que a gente viva melhor, pratique melhor nossas profissões, né? E se mantenha nessa rota de aprendizado contínuo que você fala, Paulo. Eu quero comentar um comentário que o Paulo Marco fez no início, né, sobre a nossa metodologia.
Eu acho importante, o pessoal fala assim, os aspectos pedagógicos. Eu disse, não, espera um pouquinho, nós não vamos falar de pedagogia, nós vamos falar de andragogia. Andragogia é o ensino do adulto, né? Qual é a diferença básica? A pedagogia, você está preocupado em ensinar. A andragogia, você está preocupado em que o aluno aprenda. São duas formas diferentes de colocar a passagem da informação. Então, cada vez mais, a pediatria, como o próprio nome indica, tem a ver com as crianças, não se abre mão disso, e a andragogia tem a ver com os adultos. O nosso foco é um modelo andragógico em que a responsabilidade está muito com o aprendente. Ele tem que se envolver, ele tem que ler, ele tem que fazer o trabalho, ele tem que estudar. Não é um passe de mágica ou alguém que vai pegar na mão como a tia pega na escolinha. Não, nós estamos falando de adulto. Além da andragogia, nós estamos falando de eutagogia com H. O que é isso? É o autoaprendizado. Então, a pessoa tem a capacidade de aprender e vai aprender porque ela se envolve, ela tem a iniciativa e ela vai estudar. Ela e o computador. O conteúdo está ali dentro. O conteúdo foi trabalhado por um professor, foi curado por um curador de conteúdo, que é o papel moderno dos professores. Seleção nesse mundo das fake news, quem é que entende daquele assunto para filtrar, para trabalhar, como fizeram o Clemente, como fizeram os nossos professores? Selecionar a matéria, selecionar a disciplina, selecionar isso interessa, isso não interessa, isso casa assim, isso casa assado. Então, esse é o trabalho de curadoria de conteúdo e não simplesmente apresentar um conteúdo que já está por aí. Permanentemente, hoje, com o mundo da internet, os conhecimentos estão disponíveis. Mas qual é o nosso papel? Selecionar o bom conteúdo, desafiar o aluno, provocar o aluno, fazer com que ele aprenda, fazer com que ele se sinta desafiado e se sinta confortável. Então, os nossos cursos não vão ser aquela moleza, não. Faz ali, pronto, não, me dá meu diploma. Não, você vai ter que aprender, vai ter que estudar. Vocês estão vendo aí 5 exemplos de cursos que nós demos, e são 60, tem cursos para todos os tipos de plateia. A gente tem uns cursos que os professores foram especialmente contratados e convidados para isso. Tem outros cursos que a gente quer completar a formação acadêmica, a formação dos cursos de graduação, alguns cursos que a gente vai focar na área de pós-graduação daqui a pouquinho. Então, esse é o nosso modelo, e essa lógica que a gente está comemorando hoje aqui tem a ver com isso. A gente quer aprender e nós vamos aprender com os alunos também, cada vez mais. Esse é o nosso modelo. Antes da gente encerrar, Clemente e Paulo Marcos, vamos comentar mais um pouquinho aí sobre esse processo. Eu queria fazer um comentário antes do Clemente. O Clemente fecha. É que eu fui convidado ano passado para organizar um curso para a Fiat, um curso sobre atenção primária. E nós fomos entender o que eles queriam. Eles queriam atenção primária para todo um time que envolvia saúde do trabalho, enfermeiros, uma série de coisas, em 2 plantas. Uma planta em Pernambuco, outra planta em Belo Horizonte, próximo a Belo Horizonte, eu acho que Betim. E eu não tive condições, porque não dominava todo o tema, e além do custo, do tempo e tudo mais. Mas isso ficou como uma motivação para nós também enfrentarmos o tema que é educação corporativa, o aprendizado corporativo. Você vê a Fiat procurando entender de atenção primária para um time multidisciplinar que envolvia enfermeiros, médicos e pessoal da saúde do trabalhador. Uma outra abordagem que eu tive foi com a indústria de alimento, e eles querendo entender mais sobre saúde e mais sobre... Eu falei, mas o que vocês estão... Não, Paulo, porque nós temos produto para as crianças, nós temos produto para os idosos, nós temos produto industrializado para todos esses públicos, e nós temos que entender melhor. Pense aí como que você pode promover cursos para nós. Estou falando 2 indústrias, mas, ao mesmo tempo, temos uma parceira, que é a Milva, que é presidente da Associação de Recursos Humanos, onde ela tem todas as pessoal de recursos humanos que precisa de aprender
como fazer gestão de saúde nas empresas, como comprar um plano de saúde, como administrar um plano de saúde, e a Milva já está fazendo um trabalho conosco de saúde corporativa. Idem, nós temos a Tânia Machado, que ela montou uma série de programas de saúde corporativa em associações de saúde médica da indústria e tudo mais, porque ela viu não uma oportunidade, mas uma necessidade que agora eu transformo em uma grande oportunidade, e tenho conversado com a Tânia quanto com a Milva, de nós levarmos cursos aí à medida. Não é curso pré-fabricado, não. Conversar com o cliente e montar curso para, às vezes, 2.000 empregados, 3.000 empregados, principalmente nessa área de medicina sanitária, de prevenção, de gestão, de como reduzir o absenteísmo. Então, é imenso esse trabalho que nós temos e que nós vamos, aos pouquinhos, aprendendo e entendendo essa indústria. Nós somos pioneiros, não tem nenhum setor dedicado ao aprendizado à distância na gestão da saúde e na saúde. Tem muita faculdade tal que dá curso à distância, mas não com esse foco que nós estamos dando, com a qualidade dos nossos autores e com a qualidade e a quantidade dos nossos cursos. Esse é o meu comentário final e passo ao Clemente para fechar esse encontro. Não, muito rapidamente, vou passar para o Paulo Millet de volta, para ele fechar, enfatizar um aspecto que o Paulo falou agora há pouco, Millet, que é essa questão do próprio adulto querer aprender, fazer a sua parte, não ficar passivamente esperando que alguma autoridade que supostamente sabe mais vai ensinar a ele coisas para ele fazer na vida dele ou na profissão dele. Isso também é muito interessante, tem muito a ver também com concepções modernas de saúde, que retiram esse paternalismo da autoridade constituída, né? Tem uma autoridade que sabe, ela vai lá, ensina, e a gente aí aprende e vai fazer o que a autoridade falou. Não, não é isso. É exatamente o que o Paulo falou, então eu dou os parabéns à Enlagos Academy também por esse tipo de insights, e volto aqui para o Paulo Millet encerrar. Então, agradecendo aí a presença de todos, a assistência de todos. Se tiverem dúvidas, coloquem aí embaixo. E recordando aqui, outro dia eu brinquei, o nosso curador de conteúdo-chefe, é o professor doutor Alfredo Martins. Eu disse, ele é o nosso Alok, ele é o nosso curador de conteúdo, da mesma maneira que o Alok faz curadoria de músicas e coloca melhores músicas de todo mundo aí para todo mundo ouvir. O Martim é o nosso curador de conteúdo. Nosso site, além de cursos, tem informação, muitos artigos, muitos comentários, muita informação, notícias que saem por aí que tem que ser filtradas para a gente entender. Então, nosso negócio são cursos e informações na área de saúde vista desse modo geral de saúde e bem-estar. Obrigado a todos. Kátia, por favor, despeça-se do pessoal e vamos encerrando esse ano. Em nome de toda a equipe Enlagos Academy, agradeço a presença e participação de cada um. Desejamos um Feliz Natal, um excelente Ano Novo e que o ano de 2021 seja um ano repleto de conquistas e grandes realizações. Obrigada a todos. Obrigado. Gente, obrigado, boa noite. Parou?